Desde 2019, as empresas ligadas à família do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acumularam aproximadamente 2,2 bilhões de reais em contratos públicos, principalmente financiados pelo PAC. Pois é, parece que o Programa de Aceleração do Crescimento fez a fortuna da família Castro crescer. Mas e daí? Será que vai ficar nisso aí mesmo? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, nem um pouco suspeito. Não vou dizer que tem alguma coisa de errado. Quem vai dizer isso é a justiça, mas que suspeito eu posso dizer, que é suspeito eu posso dizer. Não, é bastante suspeito, Sofia, sobretudo, que a gente precisa entender, de fato, se existe um privilégio, um benefício para essas empresas, se existe alguma informação privilegiada, e é um ponto aí que, sim, o judiciário ele vai ter que tentar entender o que acontece. A família do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ampliou aí sua fortuna de forma considerável, especialmente por meio da construtora Jurema, que é pertencente a seus irmãos, né, o João Costa e Humberto Castro. Essa empresa tem sido beneficiada por diversas emendas parlamentares de contratos estaduais, levando o questionamento, né, sobre esse interesse dos familiares do Castro nessas obras. Eu tenho questões aí sobre o Castro que eu posso deixar para o final, mas, gente, a gente está falando de valores que chegam a, desde 2019, 2,2 bilhões. O programa de aceleramento do crescimento, a gente já sabe que é efetivo para acelerar o crescimento do país, mas para acelerar fortunas pessoais, a gente não tinha percebido ainda. E nesse caso aí, está acelerando de fato, né? Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria do UOL, que é a matéria que traz essas revelações de dinheiro. E é muito interessante a gente ver como ela funciona, né? A Natália Portinari, vou te pedir para descer um pouquinho, já apresenta aí para a gente que a família do senador Castro expandiu a fatia do orçamento do governo federal com um novo contrato de pavimentação licitado, perdão, pelo governo do Piauí no começo aí do mês de maio. Com isso, as empresas da família, que é a construtora Jurema, né, como eu acabei de falar dos irmãos do Castro, e a construtora Ótima, de seu irmão Humberto, e a construtora Renata, do primo Lourival, chegam a 2,2 bilhões em contratos públicos desde o ano de 2019. É um grupo que atua exclusivamente com licitações no estado do Piauí, em órgãos públicos com histórico e influência política do próprio senador e em obras que frequentemente recebem emendas direcionadas por ele. Olha só que interessante, né? É uma chuva de emendas para o Estado, são direcionadas para o Estado pelo senador, e essas emendas, interessante que o contrato são para empresas ligadas aos familiares do Castro. Não tem nada Ora, de ora, ora! Emendas dando problema, que novidade! Olha, Flávio Dino não estava falando sobre isso. Eu vou te pedir para descer mais um pouquinho, Sofia, porque tem uns valores aí também que a gente vai discriminar a partir da matéria, né? A gente tem aí que mostrou o UOL, né? Humberto Castro, irmão do senador, Marcelo Castro, MDB, conseguiu no ano passado um contrato de 205 milhões para construir uma barragem em Cocal, no Piauí, com recursos do novo PAC. Além disso, a construtora Jurema, que pertence a outro irmão, João, também está contemplada com as verbas do PAC. Ele foi escolhido, essa costura foi escolhida em maio do ano passado, maio desse ano, perdão, pelo governo do Piauí para executar uma obra de pavimentação do valor de 482 milhões. A obra vai pavimentar a BR-330, inclusive estava lá dando uma pesquisada nas obras entregues pelo senador, tem várias obras de pavimentação, obras de construção de novas vias. Vou te pedir para descer um pouquinho, Sofia, porque a Jurema também venceu uma licitação do Departamento de Estradas e Rodagem do Piauí, após todas as 5 concorrentes que haviam proposto preços menores serem inabilitadas por supostas falhas na documentação.
Interessante, né, Sofia? Você tem 5 concorrentes e todas as 5 com preços menores são inabilitadas e essa empresa ela consegue ganhar essa licitação. É semelhante ao que aconteceu com a construtora Ótima no contrato de 205 milhões, licitada pelo IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, do governo do estado. As concorrentes foram desclassificadas, mas uma segunda empresa acabou conseguindo concorrer após apresentar um recurso. O DEP Gente, foi. eu vou dizer uma coisa. Eu tava achando essa história suspeita, vamos chamar assim, só pela manchete. Mas assim, parece assim, você quando acha que chegou no fundo do poço, pega uma pá e fura Então, mais. o fundo do poço tem um fundo falso, porque é isso, a gente está É um falando aí. alçapão. Aham. Exatamente, e piora, porque, por exemplo, o que a matéria traz é justamente isso, são informações que foram confirmadas, gente. A construtora Jurema, que ganhou essa licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, esse departamento ele já foi comandado pelo filho do senador, o atual deputado federal José Dias de Castro, que está hoje no PSD do Piauí desde 2017 até 2022, quando diversas empresas da família foram contratadas pelo órgão para execução de obras. Isso é um grande escândalo, gente. Isso não é Uhum. pouca coisa. A gente tem, desde 2019 até então, 2,2 bilhões entrando para essa família, sendo que o filho do senador atuou num órgão que era um órgão que contratava essas empresas, ou seja, ele era responsável por contratar as empresas da família. E se Uhum. tinha licitação ou não, é exatamente isso, independente da licitação, são empresas da família. Em abril de 2024, por exemplo, um contrato, ele já não era mais gestor, mas ele era o ex-presidente, né, o ex-gestor do Departamento de Estradas e Rodagem, quando esse departamento firmou um contrato de 262 milhões com a Jurema para a manutenção de segurança de rodovias no estado. É muito dinheiro envolvido em cada contrato. Então, a gente precisa entender a segurança disso, a legalidade disso. Outros contratos também beneficiaram a empresa, cerca de 54 milhões foram para obras de pavimentação, com parte significativa dos recursos oriundos de emendas federais alocadas pelo senador. Então, essas empresas voltadas para a família dele se beneficiaram muito com essas emendas. A repetida destinação, né, de recursos públicos para a família do senador Marcelo Castro, mesmo diante de emendas, mesmo possível com as licitações, vem gerando não só críticas, como uma suspeita de favorecimento. E sim, gente, é suspeita. Auditorias da Controladoria Geral da União identificaram problemas em obras de pavimentação no Piauí, incluindo asfalto de baixa qualidade, indício de superfaturamento na obras, em projetos de execução que já foram executados por empresas ligadas aos familiares, essas empresas aí de Castro. E aí o que cabe agora, diante das denúncias e diante da própria investigação da Controladoria Geral, que já identificou que as obras foram superfaturadas, abrir o processo de sindicância, investigação e aprofundar essas denúncias, gente. É o mínimo que cabe. E para quem pergunta se já tem, a CGU já identifica que algumas obras tenham problemas, né? Mas não se fala ainda sobre esses 2,2 investigação, sobre os 2,2 bilhões, o montante total que foi exposto agora pela coluna da UOL, que é um escárnio. Quando o Flávio Dino fala lá, quando a gente teve o Glauber Braga falando da chuva das emendas, a gente teve o Flávio Dino fazendo bloqueio dessas emendas, dessa farra de dinheiro que ia, sem se investigar, sem se pesquisar diretamente como ia, como chegaria, para quem iria executar, se falava nisso, se falava nesse tipo de coisa. É isso, Sofia, é terrível, né, para a nossa sociedade, é uma população que precisa, e é óbvio que se precisa desse dinheiro, e poucas empresas detendo aí o poder de fazer essas obras através dessa licitação. Cara, é assim, é aquela coisa. Surpresa? Não. A gente sabe que esse tipo de fraude, de fraude, suposta corrupção, né? Vamos garantir a segurança jurídica. É comum, sabe? Isso não é necessariamente uma novidade. Dito isso,
Cara, não é uma coisa que a gente não pode deixar desse. Nossa, hoje eu tô mal. Gente, desculpa, eu fiz um evento, participei de um evento em inglês e tava me faltando português. A gente tem que se revoltar, tem que se revoltar. E é uma coisa que eu vou te dizer, Dai, o discurso anticorrupção, ele ficou muito monopolizado pela direita. A esquerda tem que se revoltar também com a corrupção. E não é só com a corrupção do Bolsonaro, com a do Bolsonaro também. Com a do Bolsonaro também. Com as joias, etc. A gente tem que lembrar. Mas a gente tem que olhar para a corrupção, sabe de quem? Do Centrão. Porque, desculpa, extrema-direita e esquerda juntas não são tão corruptas quanto o Centrão. O nosso Centrão aí é totalmente fisiológico, vive para lucrar desse tipo de situação. Então, e sim, já olhando aqui no nosso chat, sim, tem que se revoltar com a corrupção da esquerda também, não é porque não vai passar pano para nenhuma. Mas eu digo isso porque é o caso que a gente vê agora do escândalo do INSS, por exemplo. É um escândalo que passou pelo governo Bolsonaro, passou pelo governo Lula, mas no final é um escândalo de corrupção do Centrão. E eu só lamento dizer, enquanto a gente não conseguir dar um jeito no Centrão, o Brasil não vai ter jeito. Pode trocar o presidente que for, não vai ter jeito. Enfim, é isso, Dai. Mais alguma coisa? Não, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias. Esperamos que melhor do que essa. Até lá.